Desde quando The Walking Dead começou, era óbvio que tudo o que havia antes já estava destruído, mas o que mantinha um grupo de pé era a ideia de futuro, de recomeço. Essa ideia era representada principalmente por um personagem, Carl Grimes. Ele simbolizava tudo o que o Rick queria proteger, era o motivo por trás das decisões de Rick, a esperança silenciosa de que ainda valia a pena continuar lutando. Carl era o personagem mais promissor da série, acompanhamos sua evolução por anos, vimos ele se tornar um verdadeiro sobrevivente e até mesmo um possível líder. Porém, no final, a gente percebe que tudo isso foi completamente desperdiçado, porque como sabemos, no episódio 9 da 8ª temporada, a série simplesmente, sem mais nem menos, decidiu matar esse personagem. E é por isso que no vídeo de hoje vamos entender melhor o porquê da morte de Carl ser o maior erro de The Walking Dead. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Desde o início, a série mostrava a luta de Rick para reencontrar sua família, e o Carl era o centro emocional dessa missão, o motivo principal de sua jornada. Seu filho simbolizava o último resquício de esperança naquele mundo pós-apocalíptico. Ele era apenas uma criança indefesa que, apesar de entender o que estava se passando ali, ter noção do perigo que corria, não sendo uma criança boba, ele sempre dependia das outras pessoas para a proteção da sua vida. Mas, ao passar do tempo, é notável que Carl deixou de ser apenas o filho indefeso e passou a mostrar sinais claros de liderança, amadurecimento e coragem, elementos que pareciam colocá-lo no caminho de ser o novo líder do grupo. Isso mesmo quando ele era apenas um pirralho com um chapéu de cowboy e uma arma. Pois mesmo sendo uma criança, ele encarava o mundo agora como um adulto, passando por situações que uma pessoa normal não passaria no dia a dia comum, desde tomar um tiro no peito e quase morrer, ter que poupar o sofrimento e atirar em sua própria mãe e perder amigos de forma brutal, quase que repetidamente. Ou seja, Carl foi forçado a amadurecer rápido demais. Foi moldado pelo apocalipse desde criança a ser esse cara casca grossa, a não baixar a guarda em nenhum momento, a sempre estar alerta. Mas ele era diferente, ele não era só um sobrevivente, ele era um sobrevivente que pensava no futuro. Enquanto alguns personagens ainda pensavam na humanidade como forma de manter a memória da antiga sociedade, Carl pensava o oposto. Ele, sendo uma criança, apoiava a morte de Randall sem pensar duas vezes. Ele mata um garoto da sua idade do grupo do governador apenas pelo receio dele fazer isso com um dos dele. Carl, no início, era sinônimo de estar 2 passos à frente do inimigo. Essa versão do Carl impiedoso, de não se arriscar, influencia até mesmo o seu próprio pai, porque Carl fala abertamente pra ele, se ele não fosse misericordioso e tivesse matado aqueles prisioneiros logo no início, a sua mãe ainda estaria viva. Era uma visão muito à frente para um garoto de apenas 13 anos de idade praticamente, uma perspectiva que tomaria a cabeça de Rick lá pra 5ª e 6ª temporada, do Rick totalmente sanguinário e selvagem. E não que essa forma de pensar seja certa, claro que não, mas o que queremos mostrar é que ele tinha uma visão de líder, de protetor do grupo. Ele era muito maduro para apenas uma criança, e ver essa construção, ver a sua evolução tanto física crescendo e se tornando mais forte, quanto sua evolução de personagem, era impossível não olhar para Carl Grimes e ver o sucessor de seu pai, o sucessor de Rick Grimes. E a partir disso, Carl vai ganhando mais espaço, ao ponto de ter episódios destinados apenas para ele, como por exemplo o 4x9, aquele episódio que ele come pudim no telhado e tem todo um desenvolvimento sobre confiança e sobre ele começar a lidar sozinho com o mundo. É notável essa preparação dele para se tornar um líder. Quando eles chegam em Alexandria, por exemplo, ele olha para todos aqueles jovens e vê fraqueza. E ele tá certo. Carl já tinha passado por tanta coisa que era impossível compará-lo com qualquer outra criança ali. Mesmo quando perde o olho, ele segue em frente. E isso, inclusive, é uma metáfora muito forte sobre a perda da inocência. Carl literalmente perde parte da visão, mas é a partir dali que começa a enxergar o mundo com mais clareza do que muita gente ao redor dele.
E aí vem o arco do Negan, que foi quando o Carl, pra mim, alcançou seu auge de seu personagem. Enquanto o Rick tava se ajoelhando, tomado pelo medo, o seu próprio filho partia pra cima, como por exemplo a vez que ele se infiltrou no caminhão dos salvadores e falou: eu vou matar o Negan nessa bagaça. E o mais surpreendente é que o Negan respeitava isso, ele via no Carl alguém que tinha suas convicções e que não podia ser quebrado, o que acabou criando uma dinâmica única entre os dois. Carl começa a entender que o mundo não é só preto no branco, que nem tudo é sobre vingança e matar o inimigo, que não existe herói ou vilão. Ele começa a enxergar o lado humano, até mesmo do Negan, começa a entender as motivações e as justificativas dele, coisa que nem o Rick, nem a Maggie e nem ninguém conseguiu reconhecer. E é justamente essa nova mentalidade que marca o amadurecimento definitivo do Carl. Depois de tantos traumas, ele começa a enxergar além da lógica da violência, começa a imaginar um mundo onde o ciclo de mortes pode finalmente ser interrompido, um novo mundo. Ao ajudar o Siddiq, mesmo sabendo dos riscos, Carl não age por ingenuidade, mas por convicção. Ele sabia o que estava fazendo. A decisão de estender a mão representa um rompimento com tudo que o mundo o ensinou até ali, e é justamente esse o paradoxo. Como o garoto que já foi capaz de executar um homem rendido, agora morre ao tentar salvar alguém? Essa lógica para a morte do Carl é de certa forma entendível, mas completamente intolerável. Como Carl Grimes, filho de Rick Grimes, o garoto que já levou um tiro no olho e sobreviveu, bateu de frente com Negan e os Salvadores sozinho, morreu por um mísero zumbi? A pergunta que fica é inevitável: por que construir todo um personagem, um futuro pra série, pra no final destruir isso depois? Foi um erro gigantesco e pior, completamente evitável. Nos quadrinhos, Carl não só sobrevive, como se torna o eixo em torno do qual um novo mundo gira. Ele amadurece, assume responsabilidades, constrói algo duradouro. A série tinha em mãos a chance perfeita de fazer uma transição de protagonismo orgânica, poderosa e emocionante, e simplesmente jogou tudo isso fora. Matar o Carl não foi só matar um personagem querido, foi eliminar a ponte entre o velho e o novo. A morte do Carl quebrou o equilíbrio emocional da narrativa. Foi ali que a série perdeu seu norte, perdeu o coração, porque sem o Carl não havia mais futuro, não havia mais quem carregasse o legado, nem mesmo quem representasse o que poderia vir depois da dor. E sendo bem sincero, é difícil não relacionar isso com a saída do Andrew Lincoln, mesmo achando que um dos motivadores do Andrew sair da série seja a própria demissão do Chandler Riggs. Carl era o personagem para preencher o vazio que o Rick deixou. Exatamente, Davi. A série até tentou preencher esse vazio com a Judith, que é uma boa personagem, mas não dá pra negar, ela não tinha o mesmo peso narrativo que o Carl construiu ao longo dos anos. O Henry assumiu os arcos que eram originalmente dele nos quadrinhos, só que sem o mesmo envolvimento do público. Faltava vínculo, faltava construção. O Carl já tinha passado por tudo: trauma, perda, amadurecimento, escolhas difíceis. A gente viu ele crescer em meio ao caos, sobreviver a situações extremas e mesmo assim manter uma consciência moral. Ele era o elo entre o passado e o presente da série. A decisão de matar esse personagem foi como arrancar a espinha dorsal da trama. A conexão emocional que o público tinha com ele era muito forte, construída com o tempo e contato. Sem o Carl, The Walking Dead perdeu mais do que um personagem, perdeu uma parte essencial da sua identidade. E mesmo a série já tendo acabado, nas últimas temporadas sempre parecia que faltava alguma coisa, e essa coisa era o Carl. É aquela sensação de que a série perdeu uma peça-chave, e se ele estivesse vivo, seria o protagonista ideal para essa nova fase. Alguém que conhecia a dor, mas ainda acreditava na reconstrução. Por mais que outros personagens tentaram preencher esse espaço, como o Daryl, a Maggie e o próprio Negan, nenhum deles era tão perfeito como o Carl. The Walking Dead podia ter se reinventado de uma forma poderosa com ele no centro, e é por isso que Carl Grimes continua sendo um dos personagens mais emblemáticos de The Walking Dead, mesmo após a sua morte. Sua jornada foi uma das mais completas, de criança assustada, adolescente rebelde e jovem capaz de enxergar a humanidade até no inimigo. A sua morte não apenas interrompeu esse arco, mas deixou um rombo difícil de ignorar. Carl era o coração da série, e depois que ele morreu, ela já não era mais a mesma. A sua essência já havia desaparecido.
Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado, e se você chegou até aqui e achou interessante a nossa análise, deixa o like, inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilhe o vídeo e também não se esqueça de hypar. Exatamente, Ricardo. E se você curte esse tipo de vídeo focado em personagens, deixa aí nos comentários um outro personagem pra gente analisar. E lembrando que a gente tem muitos outros vídeos de análise de personagem, como o do Shane, do Negan e do Rick também, então só correr lá pra ver, viu? Mas então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até agora e falou! Falou, galera!